Bom dia, gente. Espero que vocês estejam bem. Essa é a primeira aula que eu estou conseguindo gravar. É muito difícil, mas vamos tentar, né? Vamos lá. Nós vamos estudar hoje a Revolução Francesa. Para a gente entender esse processo que foi chamado de Revolução Francesa, a gente precisa entender como a sociedade era dividida naquele período. Lá no final do século XVIII, a sociedade francesa era organizada em 3 estados. Por isso que aqui eu chamo de sociedade estamental, por ser estamentos. Então, esses estamentos, ou seja, os estados, a França era dividida em 3 estados, sendo eles clero, o primeiro estado, nobreza, o segundo estado, e aqui o terceiro estado, burguesia, artesãos, assalariados e camponeses. Percebam que aqui eu coloco 95% da população. Mais de 95% da população compunha o terceiro estado. Então isso quer dizer que entre clero e nobreza, eles tinham menos que 5% da população. Só que o clero e a nobreza aqui, eles tinham privilégios. Enquanto a burguesia, os artesãos, os assalariados, os camponeses, eles tinham que trabalhar para manter os privilégios do primeiro e do segundo estado. E ainda havia uma questão, mesmo eles sendo a maior parte da população, eles tinham menor autonomia, eles não tinham direitos políticos. Nos centros urbanos, artesãos, trabalhadores pobres, pequenos comerciantes, eles tinham muita dificuldade de ganhar o suficiente para suprir as suas necessidades. E a situação no campo ainda era mais difícil, porque entre 1787 e 1789, a França teve 3 péssimas colheitas muito ruins, causadas por problemas climáticos, o que diminuiu a quantidade de alimentos e provocou o aumento dos preços. Milhões de camponeses nesse período passaram fome, eles eram até conhecidos como miseráveis naquele período. Mesmo nessas circunstâncias, a cobrança de impostos se manteve, não houve uma redução, continuou a pagar. O terceiro estado foi obrigado a pagar a mesma quantidade de impostos. Pelo contrário, as cobranças de impostos aumentavam cada vez mais, mesmo eles não tendo condições nem de se manter, nem de sobreviver. Ao longo do século XVIII, uma grande parte da burguesia que formava o segundo estado deixa o campo e passa a viver nos centros urbanos, na corte em Paris. Essa situação fez com que aumentasse ainda mais os custos do governo francês, pois eles precisavam sustentar o luxo e a ostentação da corte, que era sustentada pelos cofres públicos naquela época. Esses custos ficaram ainda maiores quando se juntou aos gastos que a França teve com os conflitos militares, que eles tinham se envolvido em anos anteriores. E isso fez com que aumentasse ainda mais. Quanto mais a corte, quanto mais o governo naquela época precisava de dinheiro, aumentava o imposto de quem? Daqui, do terceiro estado. Eles aumentavam cada vez mais os impostos. Como eles continuaram tendo péssimas colheitas, essas péssimas colheitas fizeram que os impostos se elevassem, o preço da alimentação ficasse cada vez mais alto, os salários não aumentavam conforme a alimentação ficava mais cara. Como eu disse antes, essas pessoas ficaram em situação miserável, por isso eles foram chamados de miseráveis naquela época. Então eles chegaram a roubar para se alimentar, e isso começa a gerar inúmeros conflitos. E o povo era quem sentia quem sentia todas as consequências do problema era o povo. Desse terceiro estado, gente, quem desfrutava da melhor situação financeira ainda era a burguesia. Eles ainda tinham a melhor condição financeira, mas mesmo assim eles questionavam, eles reclamavam do alto valor dos impostos que eles tinham que continuar pagando, e eles ainda queriam uma maior participação política. O rei Luís XVI, então, ele convoca uma assembleia que é chamada Assembleia dos Estados Gerais, que tinha a intenção de reunir os representantes dos 3 estados para tomar decisões sobre a situação que o povo vivia naquele momento. Só
que nessas assembleias, vê se vocês conseguem entender. Não havia um voto por cabeça, como eu coloquei, eu escrevi aqui para vocês entenderem. Até então, o voto era por estado. Então, vamos voltar ao quadro aqui rapidamente. Se o voto era feito por estado, pensem que o primeiro estado e o segundo estado, eles tinham, como eu disse antes, lembrem aí, menos de 5% da população. E o terceiro estado tinha mais de 95% da população. Então, a maior parte da população não tinham direitos. Eles não possuíam direitos exatamente por isso. Porque quem é que vai manter privilégios? Quem é que vai votar? Se é o primeiro e o segundo estado que vota, eles votavam para manter os privilégios deles. E o terceiro estado não conseguia os seus direitos exatamente porque o voto era por cabeça. Eles nunca iam conseguir se eles eram uma contra duas que sempre se uniam para manter privilégios. Então, nesse momento, se unem uma pequena burguesia. A pequena burguesia começa a se unir nessa assembleia para pedir o voto por cabeça. E é claro que não era a intenção da nobreza e do clero permitir esse voto por cabeça. Então, gente, diante da recusa do primeiro e do segundo estado em aceitar a proposta do terceiro estado em colocar o voto por cabeça, eles resolvem, então, eles proclamaram uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi em 9 de julho de 1789. Então, a pressão desses novos protagonistas sociais, que seria o terceiro estado, lutando por seus direitos, o rei Luís XVI, ele se viu forçado a fazer que os demais estados participassem da Assembleia. Então, enquanto os constituintes estavam lá se reunindo, discutindo as leis e os tributos que iriam colocar para a população, uma outra parte da sociedade, os camponeses, eles se reúnem, invadem a Bastilha. A Bastilha era uma prisão que existia na França, muito conhecida. Eles libertam os inimigos do rei, adquirem munição e pólvora, e aí eles dão início à Revolução Francesa. Então, o marco que inicia a Revolução Francesa é a queda da Bastilha. É quando a Bastilha, a prisão que eu disse a vocês, é invadida. Eles libertam os inimigos, os presos inimigos do rei, e adquirem munição e pólvora para irem à luta. E aí se inicia a Revolução, que será conhecida mais tarde como Revolução Francesa. Então, gente, em resposta a essas revoltas que aconteceram no campo, depois dessa queda da Bastilha, depois que eles derrubam essa prisão, a Assembleia Nacional Constituinte, lembra que eu falei antes que eles começaram a Assembleia Nacional Constituinte, eles aprovaram a abolição da servidão, dos privilégios feudais, ou seja, os privilégios da nobreza, e o que desagradou essa nobreza, quando eles perderam seus privilégios. E também eles confiscaram os bens da igreja, subordinando o clero à autoridade do governo. Então, o clero já não tinha mais autoridade e o clero deveria obedecer ao governo. O sistema de voto não passou a ser por cabeça, mas era censitário. Ou seja, o que é um voto censitário? Voto em que apenas homens e que tivessem uma renda podiam votar. No voto censitário, quem não tinha uma renda de acordo com o que eles tinham determinado, uma renda mais alta, então, ou seja, os pobres ainda continuaram sem ter alguns direitos, eles não tiveram direito ao voto, mas o voto já era por cabeça, por uma grande parte da população. Então, a alta burguesia, conseguiu para si o direito da participação política. Então, desse primeiro, segundo e terceiro estado, a burguesia, a alta burguesia que tinha uma renda melhor, eles tiveram direitos a participarem de acordo com a Assembleia Nacional Constituinte. Eles passaram a ter mais direitos. E a conquista mais importante, que a gente não pode esquecer, da Assembleia Nacional Constituinte, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que afirmava que todos os homens nascem livres e iguais, com direito à liberdade, à segurança e à propriedade. Então, quando a gente fala em direitos,
a direito à liberdade, a segurança, a propriedade, nós voltamos ao iluminismo, que foi a partir do iluminismo que os homens começaram a questionar os seus direitos. Então, aquele chamado antigo regime, lá do início, quando a gente começa a estudar a Revolução Francesa, chega ao fim e a França se torna uma monarquia parlamentar. Só que, com tudo isso, o movimento revolucionário, toda essa revolução que eles começa a se radicalizar, a nobreza começa a perder seus bens, os bens passou a ser do governo, ou seja, as terras dos nobres, elas passam a ser do governo. Como uma parte, gente, da sociedade ainda estava revoltada pela situação que vivia, essa parte da sociedade, incentivada por um grupo que vai ser chamado de sans-culottes, eles obrigam o rei Luís XVI a deixar Versalhes e a mudar-se para o Palácio das Tulherias, em Paris. A partir daí, eu vou colocar uma outra videoaula para a gente continuar.